Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Hoje eu resolvi fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Em homenagem ao Dia Internacional do Imigrante, que é dia 18 de dezembro, eu vou dividir umas coisas com vocês. Quando o brasileiro chega aqui em Portugal, ainda que seja o mesmo idioma, é um choque. O sotaque diferente daqui contra o nosso ouvido não acostumado, maluco. Eu lembro que nas primeiras 2 semanas eu sofri tanto para entender meus colegas de trabalho, meu próprio chefe. Não foi nada fácil. Depois a gente acostuma. Meses depois, mas acostuma. E tem uma coisa ou outra do idioma que a gente vai aprendendo de um jeito ou de outro. Palavras que significam uma coisa no Brasil e aqui outra completamente diferente. E lógico, sendo eu, do jeito que eu sou, eu resolvo aprender essas coisas nos momentos mais inapropriados possíveis, né? Logo nas primeiras semanas, eu tava falando com algumas pessoas daqui, eu não lembro exatamente com quem, mas eu estava explicando sobre alguns trabalhos que eu tinha feito antes de iniciar na profissão há 16 anos. E eu comentei, eu fiz aqui alguns bicos para ganhar dinheiro, pagar uma conta nessa época, blá blá. E eu senti aquele silêncio sepulcral que se instala depois que você fala alguma merda, sabe? E aí eu descobri que bico, embora signifique trabalho de verão ou qualquer coisa do tipo no Brasil, aqui significa boquete. Então lá estava eu dizendo para os portugueses que eu fiz uns boquetes numa época da vida para ganhar dinheiro e pagar umas contas. Ora, vejam só. Não satisfeita, e não muito tempo depois, dessa vez no salão aberto do trabalho, para a minha humilhação ser ainda maior, eu precisava de algo para fechar um envelope, depressa, assim, porque o maluco do correio estava chegando lá na recepção e aquilo precisava ser enviado àquela hora. Então eu corri pro salão geral, trabalhando quieto, eu irrompi o silêncio para gritar: gente, alguém tem Durex? Por favor, é urgente! E mais uma vez, silêncio. Dessa vez, junto com ele, muitos olhares curiosos. Feliz de dizer que não eram tão julgadores como eu pensei que seria, né? Mas, enfim. E eu já sabia que tinha alguma merda no que eu tinha dito. Eu só não sabia o quê. Até que uma amiga do trabalho me salvou e disse baixinho assim: não, Vivi, aqui é fita cola. Fala fita cola. O que é Durex aqui, afinal? Eu perguntei, inocente. Camisinha, meus caros. Profilático. Preservativo. E lá estava eu pedindo um preservativo para colegas do trabalho no meio do salão, com urgência. A história só teria sido mais incrível se alguém tivesse puxado um preservativo do bolso e dito: toma, vai lá, aproveita. E outra, mas essa foi há pouco tempo, o que quer dizer muito, porque depois de 1 ano e meio em Portugal, você meio que acha que já aprendeu todas essas diferenças, mas nope, cada dia aqui é uma caixinha de surpresas. Eu toda inocente fui até o salão aberto de novo. Eu acho que eu tenho que parar de ir no salão e falar coisas, né, pelo jeito. Eu fui toda inocente falar que eu tinha feito alguma coisa, que eu não tinha feito, na verdade, alguma coisa, que eu tinha acabado levando esporro do chefe, ou alguma coisa do tipo. E esporro no Brasil é mais comumente usado pra, tipo, briga, ou levou porrada, ou alguém respondeu de forma ríspida, uma coisa mais assim, sabe? Nunca no sentido literal. Eu esqueço que Portugal é muito mais literal que no Brasil. E, obviamente, que aqui esporro quer dizer o quê? Espirro de pica, ejaculação. E mais uma vez a brasileira foi lá pagar mico no salão do trabalho dizendo que tinha levado esporro do chefe. Olha que lindo. Ah, eu aproveito para dizer que aqui pica é pila. Só que pila no Brasil é usado também para dinheiro. Imagina a confusão. Isso vale 10 pilas? Como eu disse, não é fácil. Mas pelo menos eu faço algumas pessoas à minha volta rir. E é bom saber que eu causei a felicidade de alguns ao passar por essa vida doida. Claro que tem muito mais coisa no dia a dia, é difícil lembrar de todas. Eu devia anotar isso tudo pra não esquecer, mas enfim. Agora falando de outra coisa também que eu pensei outro dia e me fez pensar nesse episódio aqui por conta do imigrante. Vocês já fizeram aquele teste de DNA, saliva no envelope, correio, o laboratório faz análise e aí te manda um documento completo? Tem uns até que prevêem doenças e tal, enfim. Eu fiz há alguns anos, tem muita coisa da minha origem que eu tinha curiosidade de saber. Deu que eu tenho 86% do meu DNA daqui, da Península Ibérica, o que faz muito sentido para muitos brasileiros colonizados, claro, né? Eu tenho também um pouco da África, Tupi-Guarani, acho que Itália, alguns outros. Talvez eu não seja tão imigrante assim, né? Pensando assim, porque talvez eu só tenha finalmente voltado para casa.
E eu fico pensando nos imigrantes da família que vieram antes de mim, essa minha árvore genealógica que eu desconheço quase completamente. Minha mãe nasceu numa cidade chamada Patrocínio, em Minas Gerais, meu pai é de Porto Alegre e eu sou do Rio de Janeiro. Olha que grande mistura. E minha mãe, além disso, foi adotada. Eu só conheci minha avó adotiva, a que me deu o meu sobrenome Maurei. Mas os meus avós verdadeiros carregavam o nome Melo de Freitas e talvez boa parte do meu sangue português, né, desse teste de DNA, através desse nome. E que eu saiba, esse nome é até importante em Portugal. Talvez eu seja até de família fidalga e nobre. Brincadeira. Eu não sei nada de Portugal, gente. Se alguém, por favor, souber origem de Melo de Freitas, me diz se eu sou nobre, sangue nobre ou não. Ou se eu sou uma pobretona mesmo. O meu avô verdadeiro, ele era professor de primário numa escola em Goiás, só que ele viajava muito. E minha avó era de uma tribo indígena Chavante. E era indígena mesmo, sou descendente de indígena. Eles ficaram juntos e tal, meu avô fazia um filho, ela cuidava, ele viajava, ele voltava, fazia outro e assim por diante. Minha mãe teve 6 irmãos. Ela era a segunda mais nova. E quando a última nasceu, a minha avó morreu. E os moradores da aldeia deixaram os filhos numa creche. E quando finalmente alcançaram o meu avô, ele resolveu distribuir as crianças em vários orfanatos. Minha mãe foi parar no orfanato em Araguari e, afinal, acho que ela só foi adotada com 4 anos. Ela não chegou a crescer com os irmãos, embora depois de muitos anos tenha descoberto os nomes deles e alguma parte da história deles. Eu não conheci meu avô adotivo, mas minha mãe lembra dele com muito carinho e diz que foi uma pessoa de muito bom coração. Ele tinha uma irmã que morava em Araguari, por isso que ele ia visitá-la todo Natal, e todo Natal ele distribuía brinquedos, roupas e comida para esse orfanato. Então, até que um belo dia, a madre superiora desse orfanato resolveu dar uma grande festa e o convidou como convidado de honra. E minha mãe, quando viu esse senhor entrar no orfanato, ela correu para o colo dele, berrando, papai, papai. Conta minha mãe que ele a segurou nos braços e se apaixonou. Meus avós a levavam para casa para brincar e cuidar durante o dia, mas toda noite eles tinham que devolvê-la para o orfanato, porque eles não tinham, né, não era legal a adoção dela ainda. E até que o Natal passou e eles tinham que voltar para o Rio. E eles não tinham como levar minha mãe sem a papelada, sem a assinatura do meu avô verdadeiro. Aí levou um tempo até que finalmente ele foi encontrado, ele pôde assinar o papel. E naquela época que minha mãe foi para o Rio, a gente está falando aí dos anos 50. Não havia lei da adoção como é hoje. Era algo bem mais precário. Então por muitos anos ela continuou como filha do Carlos Melo de Freitas e a Maria Vieira de Freitas. Só com o governo de Juscelino Kubitschek, o que é uma curiosidade até, em 1957, que essa lei mudou e minha mãe conseguiu finalmente oficializar o nome da minha avó, Maurei. E ela nunca teve o nome do meu avô adotivo, que era Gonçalves de Souza Neto, porque antes disso acontecer, né, dessa lei, para poder oficializar a papelada, ele morreu num acidente de carro, onde estava toda a família. Minha mãe, inclusive, ela tinha 7 anos e ficou engessada no hospital dos pés à cabeça e sobreviveu por muito pouco. Imagina perder o pai, que era o herói da vida dela, com 7 anos. E apenas 3 anos depois de ter sido adotada por ele. Eu sempre fico emocionada quando eu falo essa parte. Eu tinha um tio também, mas que eu nunca conhecia. O irmão mais velho da minha mãe, Maurício. Mais velho ou mais novo? Ai, droga, agora eu não lembro. E minha mãe me contou que meu avô, ele tinha uma relação muito forte com os animais. E ele fazia escultura de bichinho com miolo de pão todas as manhãs e botava no prato dela e do irmão. Eu lembro de eu, criança, fazendo escultura de bichinho com os miolos de pão. Eu gostaria muito, muito mesmo de ter conhecido meu avô adotivo, né? E o meu avô verdadeiro, aquele que distribuiu as crianças para os orfanatos, ele parece que ele teve mais 5 filhos depois disso com outra mulher. Inclusive, uma delas eu conheço e é uma pessoa muito querida. É uma irmã que minha mãe ganhou quando eu tinha 4 anos e meu irmão 7, por aí. E eu meio que ganhei uma tia também, né? É uma pessoa muito, mas muito generosa, que já ajudou muito a gente. Da família do meu pai, infelizmente eu não sei nada, exceto que meu avô era de uma cidade pequena da Itália. Mas enfim, eu já me estendi bastante. Era só para dividir com vocês um passado que mostra que todos nós somos imigrantes em algum momento das nossas vidas, ou fomos, através dos nossos pais, nossos avós, bisavós. E é isso. E vocês, conhecem a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? Eu daria tudo para conhecer mais do que eu sei. Ah, se eu pudesse. Até o próximo episódio.